E aí, você já falou um pouquinho de você para você mesmo? Você nunca falou, né? Mas você já falou, né? É de alguém, né? Isso é que eu acho engraçado. Eu fiquei pensando, eu fiquei analisando isso, né? E eu falei, gente, a gente nunca falou um pouquinho da gente pra gente mesmo, pra para saber até dos, dos nossos defeitos e das nossas qualidades, né? Aliás, só dos nossos defeitos, né? Porque as nossas qualidades, nós sempre achamos que nós só tem qualidade. Muitas vezes as pessoas não não olha os seus defeitos, né? Só vê as suas qualidades, né? Mas deixa de ver as qualidades de alguém, do outro, para olhar só os defeitos, né? E aí, assim, é por isso que, às vezes, a convivência, a situação entre pessoas se tornam bem mais difícil por isso, né? Por a pessoa não aceitar as qualidades do outro, né? E quer, e quer que o outro aceite os seus defeitos, né? Porque, na verdade, sempre acha que você só tem qualidade, você não tem defeito. Então, esse é o problema, esse é o maior problema, né? De muitas vezes as pessoas não se entenderem, não se encaixarem por isso, né? Mas quando nós para, nós fala, eu tenho os meus defeitos e tenho minhas qualidades também. Então, assim como eu, outras pessoas também, né? Porque todos nós temos os nossos defeitos e temos nossas qualidades. Então, assim, é que nem eu falo, uma coisa supera a outra, uma coisa vai superando a outra. Tipo assim, quando nós achar que alguém seja chato, né? Porque eu já vi muitas pessoas falando que o outro é chato, é muito chato. Chatice. Aí só começa a olhar para aquela pessoa. As chatice, as arrogâncias, são as coisas, essas coisas aí, né? Aí não vê a qualidade. Enquanto mais a pessoa olha só os defeitos, né? As qualidades do outro, vai, vai se encobrindo ali, ó, vai se encobrindo, né? Porque os defeitos que você está vendo no outro não deixa você olhar as qualidades, né? Então, e muitas vezes é isso, muitas vezes são esses muitos fatores das pessoas não se encaixar um com o outro, não se dar um com o outro, só olhar os defeitos do outro e não as qualidades, né? E só olha as suas qualidades, os seus defeitos, acho que você não tem, né? Por que eu falo isso? Por que eu falo isso para vocês? Porque eu sou uma prova viva disso daí, né? Eu tenho essa experiência própria comigo, porque eu era assim. Eu era assim. E eu destruí. E eu destruí. Eu destruí uma coisa que eu não sei se era para ser destruída, não sei, eu sei que aconteceu, né? E porque eu não enxergava as qualidades, né? E sendo que
sendo que eu tinha os meus defeitos. Eu tenho também as minhas qualidades, eu tenho as minhas qualidades, mas também eu tenho que confessar que eu tenho os meus defeitos também, né? Só que então, é, uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu nunca enxerguei a qualidade do outro, mas os defeitos sim, eu enxergava. Então foi isso que estragou tudo. Isso que estragou tudo, deu no que deu, chegou onde chegou. Então foi assim. Aí hoje, aí só hoje eu paro, né? Eu fico pensando, meu Deus, a gente precisa, a gente precisa olhar pra gente, né? Olhar pra gente, e falar para a gente mesmo. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas qualidades, então, assim como eu, são as outras pessoas também, né? Então, não devemos só focar nos defeitos das pessoas, né? Mas nas qualidades também. Então, assim, aí é onde você vai ter o conhecimento, até a sabedoria, que uma coisa concilia a outra, uma coisa supera a outra, né? É isso, isso é o modo de, é o que? Buscar compreensão. É isso. A palavra certa é essa, né? Nós buscar a compreensão. Isso é muito importante para a nossa convivência, tanto para a convivência familiar, como para a convivência, tanto dentro de casa como fora de casa, com as pessoas no trabalho, sabe? Em qualquer lugar, em qualquer lugar, né? Então, assim, então é isso, gente. Mas é muito bom a gente buscar essa conscientização da gente mesmo, sabe? Pense nisso, viu? Faça isso você também.